Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma ração que é usada para gatinho quando ele está doente, quando ele está com aquele problema urinário que judia tanto do gatinho, que é a obstrução da uretra. Que o gatinho está com cálculo na urina, ele não consegue fazer xixi. E para ajudar no tratamento, a gente costuma prescrever uma ração que vai fazer com que dissolva esse cálculo e ele consiga urinar, né? Ela ajuda o tratamento, tá? Não é sozinha que ela resolve o problema, mas como a alimentação é muito importante nesses casos, a gente prescreve uma ração. Só que essa ração é diferente, tá? Ela tem quantidade, alguns ingredientes têm quantidade a menos, né? E outros a mais. E quem me pediu esse vídeo de hoje, falando essa resenha sobre a ração da Royal Canin, a Urinária SO, foi a Fabiana Lopes. Vamos lá então, ver se essa ração cumpre o que ela promete, dissolver os cálculos na urina e ajudar o gatinho a ficar melhor? Se você não me conhece ainda, eu sou Vânia de Paula, médica veterinária do Pet Vida Saudável. Antes de explicar para vocês sobre a ração, eu queria comentar com vocês sobre o cálculo. Existem vários tipos de cálculos urinários, tá? E esse cálculo ele é formado por alguma substância. Por exemplo, um gatinho que come uma alimentação muito rica em minerais e que nesses minerais o cálcio tem em grande quantidade, por exemplo, gatinho que toma leite, gatinho que come fígado, muito fígado, eles são alimentos ricos em cálcio. Então vai formar um cálculo que a base dele é de cálcio, tá? Existe um outro tipo também, que é o cálculo de estruvita, que esses dois são os mais comuns. Só que a base dele tem o quê? Tem amônio, tem fósforo, magnésio. Então são cálculos diferentes. Essa ração que a gente vai falar hoje, ela é direcionada para o tratamento de um tipo de cálculo, que é o cálculo de estruvita, que é um cálculo que ele é possível ser dissolvido quando a gente dá a alimentação certa. E é sobre isso que a gente vai falar. Por isso que é tão importante, como eu venho conversando com algumas pessoas que me escrevem, falando que o gatinho está em tratamento, você saber que tipo de cálculo é. E para isso tem um exame que o veterinário pode pedir que vai te identificar, tá? Então agora vamos ver direitinho, analisar se essa ração, que é uma das rações mais prescritas, né, e mais antigas para esse tipo de tratamento, é de boa qualidade e realmente faz o que ela propõe fazer. Então vamos falar aqui da ração Royal Canin Urinária SO. Ela é uma ração coadjuvante para tratamento urinário, uma ração super pré. Então ela é coadjuvante por quê? Porque ela ajuda, né, no tratamento, tá? Algumas pessoas falam que é uma ração medicamentosa. Eu não gosto muito de usar esse termo porque dá a impressão que tem remédio dentro da ração, alguma coisa assim, e não tem. É só a composição dela mesmo que é feita no intuito de ajudar no tratamento. Não dá para tratar um gatinho apenas só com alimentação nesses casos de obstrução urinária. A alimentação é muito importante. Então vamos ver se essa ração é realmente boa. Então qual a finalidade dessa ração? É dissolver os cálculos de estruvita, que é um tipo de cálculo que tem como ser dissolvido, tá? Os demais cálculos a ração não ajudaria, tá? Você vai ver que é no próprio embalagem, no rótulo da ração, você vai ler que ela ajuda também a criar um ambiente que não seja propício para a formação de cálculos de oxalato de cálcio. Mas é porque ela acaba agindo, né, fazendo o gatinho beber mais água, diluindo a urina e também essa urina diluída não permite que se forme outros cálculos, mas ela dissolve só o cálculo de estruvita mesmo. O cálculo de estruvita é formado pela aglutinação de cristais de amônia, e a amônia vem da degradação da proteína, fosfato, que vem do fósforo, e o magnésio. Então, o que a gente vai esperar de uma ração urinária? Que ela tenha baixa quantidade de proteínas, pelo que eu falei ali para vocês, tá? Porque é a partir da proteína que vai formar o cálculo, né?
uma parte do cálculo. Então, ela tem que ter uma baixa quantidade de proteína, baixa quantidade de fósforo e baixa quantidade de magnésio. Tendo em pouca quantidade, não tem como formar mais, né? E as fibras também é ideal que tenha pouca quantidade, porque uma ração com muitas fibras faz com que o gatinho faça mais cocô. E o cocô retém água, né? E quando o gatinho está numa situação dessa, você não quer que ele perca a água, porque precisa da água para diluir a urina. Então diminui a quantidade de fibras, assim ele faz menos cocô e perde mais água através da urina. Tem um problema aqui. Essa pouca quantidade de fibras, que a maioria dessas rações urinárias tem, pode não ser bom para o seu gatinho se ele tiver algum problema de constipação. Por isso que é importante entender cada gatinho em particular, tá? E aqui ela precisa ter uma alta quantidade de sódio, porque o sódio em quantidade maior para estimular a força mesmo o gatinho a beber água. Porque não adianta nada ele comer uma ração que vai ajudar no tratamento se ele não beber água. Ele precisa beber água, tá? Então você vai ver que a quantidade de sódio nessas rações é alta, no intuito de estimular ele a beber água mesmo. E tem que ter uma presença maior de antioxidantes de boa qualidade, porque o gatinho já está doente, para melhorar. E é muito importante que o pH dessa ração seja ácido, porque a estruvita se forma em pH alcalino. Então tem que ter toda uma composição da ração para que baixe também esse pH, tá? Para que não tenha um ambiente para o cálculo consiga se formar. Então a ração é bem diferente de uma ração de manutenção que os gatinhos estão acostumados a comer. Então vamos ver aqui agora os níveis de garantia da urinária. Então essa tabela aqui não é aquela tabela que a gente está acostumado a ver nos outros vídeos, que é a tabela de manutenção. Essa é uma tabela de um alimento coadjuvante para dissolução do cálculo de estruvita. Então a gente vai ver que a matéria seca, por exemplo, na proteína tem que ter no mínimo 30, tá? Então você não vai achar proteínas de grande quantidade nas rações para trato urinário. Então vamos dar uma olhada. Tem 32,5. Então tá, tem um pouquinho a mais do mínimo. É o que você vai encontrar mesmo. O extrato etéreo aqui, 13%. Tem um pouquinho mais de gordura, que é para ver se estimula o apetite do gatinho também, porque quando eles estão assim, é bem difícil eles sentirem vontade de comer. Olha aqui as fibras. Numa ração para o trato urinário, é esperado que tenha uma quantidade menor. Aqui tem 4,3, até que é alta, né? A gente sabe que uma ração de manutenção pode ter no máximo 5, aqui tem 4,3. Então essa ração da Royal tem uma quantidade grande de fibras. Você vai ver que nas outras rações para o trato urinário, a quantidade de fibra é bem menor. É uma ração boa, então, foi o que eu falei para vocês. Para um gatinho, por exemplo, que já tem problema de constipação e está passando por um problema urinário. Então, aqui não tem uma alteração nessa parte, pelo menos, das fibras. A matéria mineral é 8,5, no limite para uma boa ração. Tem algumas outras urinárias também, que a matéria mineral é menor. A quantidade de fósforo aqui é bem reduzida, olha. É permitido que tenha no mínimo 45% de 0,45% de fósforo. Ela tem 0,56%. Então tá dentro do esperado. Magnésio, 0,05. Olha lá, o mínimo 0,04. Tem pouco magnésio, né? Então ela corresponde aqui à expectativa de uma ração urinária. Olha que o mínimo que tem de sódio é 0,3%. Ela tem 0,72%, dá 7.200 miligramas por quilo. É alto, né, gente? Mas mesmo assim, para uma ração urinária é um valor alto também. Foi o que eu falei para vocês. É importante ter uma quantidade maior de sódio, porque o objetivo é estimular o gatinho a beber água. Aí que tá a importância de, se ele não comer essa ração e não beber água, não adianta também. Então você tem que dar bastante água enquanto você estiver alimentando o gatinho com essa quantidade de sódio na ração. E o cálcio? O cálcio aqui, olha, também é baixo. Que nem eu falei, é uma ração que não é destinada, né, ao tratamento de problemas de trato urinário, que foi formado pelo cálculo de oxalato de cálcio. Mas eles baixam também porque não tem como
por exemplo, existem alguns cálculos que são formados pela estruvita e pelo oxalato de cálcio juntos, são cálculos compostos. Então já abaixa um pouquinho do cálcio para impedir que não forme também mais cálculos. Agora a gente vai olhar a composição, né, da ração. Então ela tem proteínas, ela usa a farinha de víscera de aves e o glúten de trigo. Esse aqui é um padrão Royal Canin, né, gente? Eles não usam muito carne na composição, eles usam bastante a proteína de origem vegetal. A farinha de vísceras de aves, ela é bem absorvida e o glúten também é bem absorvido, né? Então é uma proteína que não vai deixar muito resíduos, né, para passar pelos rins e cair de novo na bexiga na forma de amônia, que foi o que a gente viu ali no começo, né? Tem que ter baixa proteína, essa proteína tem que ser bem, o organismo tem que aproveitar bem, para não sobrar resíduos. Só que eu acho que aqui falta, né? É uma variedade muito pequena, duas fontes de proteína só. Deixa a desejar. Então eu pus aqui um ponto negativo por isso. É positivo porque elas são bem aproveitadas pelo organismo, mas eu deixei esse ponto aqui negativo por isso. Teria que ser mais bem elaborada aqui a composição, né? A apresentar outras proteínas, que você vai ver que em outras ações do trato urinário apresentam. A gordura, ela usa a gordura de frango e a gordura suína. Tem o óleo de soja aqui, que é um óleo vegetal, né? O óleo de soja não é um dos melhores, mas também é o padrão da Royal. As rações de manutenção são assim. E o óleo de peixe. Então tem aqui uma mistura de 4 fontes de gordura. Isso é bom. Vamos ver aqui as fibras. As fibras foi o que eu comentei ali com vocês. Tá perto da quantidade máxima, mas isso vai depender do gatinho, se vai ser bom ou não. Normalmente uma ração de trato urinário tem uma quantidade menor, mas ela tem aqui também prebióticos. Então eu pus um ponto positivo e um ponto negativo por isso. Por ser uma ração do trato urinário, a gente esperava que tivesse um pouco menos de fibras. Os minerais estão na quantidade ideal. E entre os minerais a gente tem o fósforo, o magnésio, que também estão na quantidade baixa, que é o esperado. Então eu pus ponto positivo. E essa ração tem uma coisa muito interessante aqui, que é muito boa, que tem a presença desse sistema RSS, que diminui a concentração de íons, tá? Porque os cálculos têm íons que ajudam, através da força, né? A força de atração, os cristais se formarem. E a ração da Royal tem esse sistema aqui. E realmente tem bom efeito para o gatinho que se alimenta com essa ração. Ela tem transgênicos, a Royal Canin usa transgênicos, né? E tem o conservante aqui, o BHA, que é um conservante sintético, ela não usa conservantes naturais. Que a gente esperasse que ter numa ração urinária seria bom, né? Que o gatinho já está doente, né? Então aqui vai agora um aviso muito importante. Essa ração não pode ser dada na gestação, na lactação, na época de crescimento, em gatinhos com doença renal crônica, quando o gatinho já faz uso de fármacos, de algum remédio acidificante urinário, porque ela deixa a urina muito ácida. E também tem que, se a urina estiver ácida demais, predispõe à formação do outro cálculo. Gatinhos que têm problema cardíaco, porque não podem comer uma alimentação com sódio, essa ração tem muito sódio. Período de utilização, isso aqui é muito interessante falar. Levar em conta sempre que esse gatinho só pode comer essa ração. Aí eles prometem que um período médio de utilização de 5 a 12 semanas é necessário para a dissolução do cálculo de estruvita. Então não adianta você imaginar que vai dissolver de uma hora para outra, tá? Demora de 5 a 12 semanas que ele tem que comer para conseguir que haja essa dissolução. Isso tem que ser acompanhado, tá, gente? O veterinário tem que acompanhar, o gatinho tá doente, você tem que levar lá, tem que ver como é que tá, se a ração tá tendo bom efeito ou não. Essa é a sugestão do fabricante, mas tem que ser sempre acompanhado pelo veterinário. Animais sob o tratamento devem ter acompanhamento veterinário periódico, tá vendo? Mesmo o fabricante fala, porque não é uma ração que se pode comer por longo tempo sem acompanhamento, vai dar outro tipo de problema. Então a gente chega aqui à conclusão: se a ração da Royal Canin cumpre a finalidade que ela tem de dissolver o cálculo com a composição que a gente viu,
A resposta é sim, ela cumpre, tá? Isso, por experiência mesmo a gente vê que dá bom resultado. E o que a gente viu sobre os ingredientes é o padrão Royal Canin, gente, mas ela realmente cumpre a finalidade de uma ração para o trato urinário, que é dissolver os cálculos. Espero que o vídeo tenha te ajudado, que você tenha entendido, tá? Que é uma ração de qualidade boa, mas tem que ser prescrita para o veterinário. Não pode ser dado por tempo indeterminado. O gatinho precisa fazer exames depois de um tempo que ele toma, que ele se alimenta dessa ração, para ver se está tudo bem, se ele não formou mais cálculos, para depois trocar por uma dieta mais apropriada. Mas tudo isso tem que ser feito com o acompanhamento do veterinário. Escreve aí no comentário, fala pra mim se alguma vez você precisou usar essa ração para dar pro seu gatinho e se você achou que trouxe mesmo algum efeito bom. É muito importante o comentário de vocês para as outras pessoas também saberem e para mim também saber qual foi a experiência de você com essa ração. Assim a gente pode de alguma forma também passar pro fabricante e tudo isso ser melhorado para que os nossos gatinhos tenham sempre muita saúde. E obrigada pela atenção.